José Luís Carneiro e claro. Passando aqui a publicidade, não é? Nós não podemos fazer publicidade a produtos que não nos patrocinam, mas havia uma marca de detergentes com 3 letras que tinha esta divisa da sua publicidade, que lavava mais branco. Pronto, aqui esta organização da Internacional Socialista, porque foi basicamente isso que aconteceu, capitaneada por Pedro Sánchez há muitos anos, fez uma lavagem mais branca das lideranças a que Sánchez deu centralidade. Sánchez não deu centralidade nenhuma a José Luís Carneiro, que o pôs a discursar numa sala secundária. Não. A única coisa que o José Luís Carneiro conseguiu com Pedro Sánchez foi este discurso lamentável que ele vai ter que carregar até ao fim, porque José Luís Carneiro diz aqui que Pedro Sánchez é uma inspiração. Ficámos a saber que é uma inspiração para o líder do PS, um líder que tem o número 1 acusado de corrupção, o número 2 acusado de corrupção, a sua própria mulher acusada de corrupção, o seu irmão acusado de corrupção, que anda a desmantelar o Estado de Direito em Espanha há anos e anos. É muito bom saber que o PS, José Luís Carneiro, quer seguir os passos de Pedro Sánchez. É um bom sinal para os portugueses não votarem em José Luís Carneiro. É isso que ele está a conseguir. Já fez uma visita lamentável à Venezuela, quis fazer agora outra. Mas porquê é que eu digo que isto é uma lavagem mais branca? O slogan deste encontro, já agora António Costa, que também se juntou a isto. António Costa, que andou a fazer a vida negra, Ricardo Leão, Presidente da Câmara de Louros, em nome do Estado de Direito, e depois sai da sua neutralidade Presidente do Conselho, aqui também a estragou, para ir apadrinhar Pedro Sánchez, que é um violador do Estado de Direito e de um sistema de corrupção equivalente ao de Orbán na Hungria. Há pelo menos uma grande pressão judicial e política sobre ele. O que é que isso diz quando ele se envolve desta maneira? Não, mas é que ele escolheu os parceiros nesta Que autoridade é que tem esta reunião para vir falar em transparência e de confiança nas instituições? Não tem nenhuma. E salvar a democracia, repare-se bem, ele rodeou-se de Lula da Silva, Gustavo Petro e Cláudia Sheinbaum. Caso as pessoas não saibam, Lula da Silva a gente sabe quem é, o Presidente do Brasil, mas Petro é o Presidente da Colômbia e a Cláudia Sheinbaum é a Presidente do México. Tudo pessoas que têm um cadastro de desmantelamento do Estado de Direito e da democracia nos seus respectivos países. Eu vou só dar alguns exemplos para as pessoas perceberem. E também tenho que dizer aqui, eu já tinha chamado a atenção quando falei de Pedro Sánchez e do governo do PSOE em Espanha, que achava surpreendente, estava a ironizar evidentemente, que a esquerda portuguesa estivesse tão silenciosa com a corrupção. Bastou agora Sánchez, por razões de oportunismo político hipócrita, sem nome, fazer-se de grande adversário de Donald Trump, nunca foi adversário de Nicolás Maduro, mas de Trump é adversário, para sair imediatamente das suas tocas os nossos comentadores e os nossos políticos de esquerda, sem que nenhum pudor os afetasse. Realmente, Portugal é tão previsível, a esquerda portuguesa é tão previsível, mas enfim, isso fica com quem... A responsabilidade moral desses atos fica com quem os pratica. Mas estava eu a dizer, Cláudia Sheinbaum, por exemplo, que é a mais fiel discípula do antigo Presidente do México, López Obrador. López Obrador esteve no poder entre 2018 e 2024. Nesses 5, 6 anos, só para ter uma ideia do que é o Obrador tornou o México, foram assassinados 250 mil mexicanos. Desapareceram 100 mil pessoas. O Obrador fez do México um Estado falhado. E Sheinbaum, a sua sucessora, diz, muito bem, belas políticas. Como se isso não bastasse, eu só vou enumerar isto da Cláudia Sheinbaum. Há muita coisa que eu podia enumerar aqui. E ela fez isto. Vamos destruir o poder judicial mexicano. Ela fez mesmo isto. As pessoas podem consultar o Google, caso pensem que eu estou a inventar. E o que é que ela fez? Ela destituiu, em 3 anos, todos os juízes do México. Todos. Tribunais locais, tribunais federais, o México é uma federação, e até os do Supremo Tribunal, que andavam lá a bloquear por ilegalidades as medidas do governo dela e de López Obrador. Sim. Como é que foram substituídos esses juízes? Por eleição do povo mexicano. E ela disse que, a partir de então, o México era a democracia mais livre do mundo, porque era o único país que elegia todos os seus juízes. Como é que esses juízes foram eleitos? Só apareceram 13% dos eleitores mexicanos em protesto. Como é que foram? O partido chamado Morena, de Cláudia Sheinbaum, tinha juízes seus, que elegeu para todos os tribunais, incluindo o Supremo Tribunal. Isto foi a operação de politização do Poder Judicial, um atentado ao Estado de Direito, a uma escala como não há grande memória. E estamos a falar do México. Ernesto Zedillo, que é um dos pais da democracia mexicana, da jovem democracia mexicana, que fez a transição para a democracia, disse que isto era um assassinato da democracia mexicana. Esta é a grande aliada de Pedro Sánchez, que evidentemente tem ele próprio grandes responsabilidades na gestão da Internacional Socialista. É interessante que eu não vi nos mídias portugueses mencionar-se a queixa que há contra Sánchez, da antiga secretária-geral é a posição na Internacional Socialista de que quem administra, de uma senhora do Ghana, que protesta contra Pedro Sánchez e a sua equipa por ter sido afastada ilegalmente,
porque Pedro Sánchez quis transferir as operações financeiras da Internacional Socialista de Londres para Madrid. E Pedro Sánchez está sob a suspeita de ter utilizado dinheiro venezuelano para financiar a sua candidatura à Internacional Socialista. E não Ou seja, perante também... tudo isto, Miguel, resumindo e concluindo, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és? Com certeza, ou e mais uma as recomendação. atividades políticas valem mais do que tudo o resto? E mais uma recomendação, que é muito importante. Nós vivemos tempos de grande confusão moral e intelectual. E neste momento temos um Presidente dos Estados Unidos que provavelmente já merecia uma 25ª emenda por mostrar sinais de demência e por ser o Presidente que é errático, perigoso, etc. Mas que ninguém tenha ilusões. Não é a inimizade a Donald Trump que lava os pecados destas pessoas como Sheinbaum, Lula e Sánchez, que andaram ao lado de Nicolás Maduro, que apoia o regime de Cuba e que até há muito pouco tempo eram aliados do regime iraniano. Lula era aliado do regime iraniano. E estavam-se nas tintas se o regime iraniano assassinava os manifestantes miúdos de 16 e 17 anos por se manifestarem contra o totalitarismo xiita da República Islâmica. Se bem que o mote deste encontro era o crescimento da extrema-direita. Mas isto também diz muito sobre a saúde da própria família socialista. Diz muito. É a falência intelectual da esquerda. A esquerda tem de inventar inimigos, neste caso é Donald Trump e Pedro Sánchez é aqui o grande herói da luta contra Donald Trump, mas na verdade eles estão todos a pensar nas suas respectivas situações políticas internas. Lula com uma possível candidatura do filho de Bolsonaro nas próximas presidenciais, Gustavo Petro, que é um dos presidentes mais impopulares da história da Colômbia, e Pedro Sánchez, que é também um presidente do Conselho muito impopular e que a única maneira que ele tem de mobilizar a sua base eleitoral é inventando uma grande frente antifascista que agora, neste caso, até ele vê sinais de fascismo, até nesta tentativa de regularizar, fala-se em 500 mil, mas na verdade serão muitos mais imigrantes ilegais que estão em Espanha, apenas para fazer este papel de agitador político. A esquerda tem de regressar aos seus valores matriciais. Saber dizer qual é a sociedade que a esquerda defende por contraponto à direita, como por contraponto à direita democrática, sem ter de inventar fantasmas da extrema-direita ou de serem grandes heróis da democracia no mundo, simplesmente porque encontraram nos Estados Unidos um presidente inqualificável. Isso não nos lava, apesar do poder do detergente, não é isso que os vai lavar de certeza. Vamos às